A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus seja com todos vocês. Mais uma vez vim trazer uma palavra aqui para vocês. Que a palavra se encontra no livro de Zacarias, número 4. E eu vou ler do versículo 1 ao 6. Gostaria que vocês me acompanhassem e logo depois a gente vai conversar um pouquinho, beleza? Começarei a leitura. Quem estiver com a Bíblia aberta, me acompanhe. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima, no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes o que é isto, é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, no início essa palavra tinha me deixado bem confuso, vou confessar. Porém, é só prestar atenção que você entende, né? E o que essa palavra está dizendo? Primeiro, as visões de Zacarias, elas estavam sendo concedidas para o Senhor, para Zorobabel e Josué, quando eles estavam reconstruindo o templo. Eles estavam liderando. E o Senhor mandava essas visões para o encorajamento e o entendimento do seu povo, para que eles sejam mais fortes e firmes para aquela construção, pois eles estavam passando por muitas adversidades. E assim como na palavra está escrito, não vai ser pela força, nem pela violência, mas sim pelo Espírito, que eles irão reconstruir aquele templo. E o que isso quer dizer? Dentre todas aquelas adversidades que eles estavam passando, a única forma de tudo dar certo, deles passarem por aqueles momentos difíceis, não era pela força do próprio braço, não era pela violência, mas sim pelo Espírito Santo do Senhor. Esse era o jeito para eles conseguirem reconstruir o templo. E eles eram vistos como ungidos do Senhor. Daí vem a visão sobre o óleo, pois eles eram os ungidos do Pai. E também sobre as oliveiras, falando que eles eram as oliveiras, pois eles estavam acima daquela construção, sendo liderados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo estava os guiando. E o que eu consigo entender sobre isso? O que exatamente a palavra fala, meus irmãos? Não conseguimos nada com a força do nosso braço, mas sim com a força que vem do Pai. Porque o Senhor demonstra seu grande amor de várias formas. Eu não me canso de dizer isso, falo e falo mesmo. Os irmãos que veem meus vídeos sabem bem disso, que eu falo muito sobre o amor do Pai. E mais uma vez estou tocando nisso porque o Senhor enviou seu Filho único, demonstrando amor imenso, fazendo ele passar vergonha aqui na terra, morrer, porém ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que ele é vivo para sempre. Porém, ele não deixou todos sozinhos, mas sim deixou um Consolador, o Espírito Santo, que nos faz repensar, que nos ajuda a seguirmos o que o Senhor deseja que nós seguimos. Ele que faz entendermos nossos erros. É Ele que nos ajuda a estar mais próximos do Senhor a cada dia. Ele é literalmente o nosso Consolador. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos aproxima mais do Senhor. Porque o Espírito Santo também é o Senhor. Então, devemos a cada dia buscar mais do Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte do amor do Pai. E sem o Espírito Santo não conseguiríamos nada. Porque é o Espírito Santo que faz sempre a gente se tocar e falar: opa, isso aqui não tá certo.
Deus não se agrada disso. E muitas vezes a gente fica em dúvida se o Espírito Santo simplesmente está conosco ainda. Não sei se é só comigo, mas tem umas vezes que isso realmente abate no meu coração. E você, por estar pensando nisso, já é uma prova de que o Espírito Santo não saiu de você. Outra prova de que você está com o Espírito Santo é que quando você peca, às vezes até sem querer, porque somos humanos e isso é normal, digo muito isso também, você se sente culpado, vem aquele peso sobre você e você fica pensando, nossa, eu errei, eu pequei. E você fica com aquilo na cabeça, fica se pesando. Isso já é a prova de que o Espírito Santo também está em você. Porque quando você se preocupa com as coisas do Pai, quando você se preocupa se o Espírito ainda está contigo, já é a prova de que o Deus está contigo, porque Ele está te fazendo se lembrar daquilo. Se o Espírito Santo não estivesse em você, você pecaria, pecaria, pecaria sem parar e nem se importaria. Mas você está se importando. E por que você está se importando? Porque você agora é de Deus. Antes, no tempo que você não era, não sei se você foi convertido, mas igual a mim, antes eu pecava e pecava e pecava e pecava sem parar. Porém, quando o Senhor me libertou, eu cometo algum pecado. Até hoje minha mente se culpa. Eu fico triste. Por quê? Porque o Espírito Santo me toca. Porque o Espírito Santo não me quer longe. E Deus me chama para cada vez mais perto. Então, se você se culpa quando simplesmente você acaba errando, é uma prova de que o Espírito Santo está contigo. E o, a gente só consegue as vitórias, só consegue estar mais próximo do Pai, porque o Espírito Santo conosco é. Então, irmãos, assim como a visão de Zacarias estava falando para Josué e para o governador, é o mesmo que ele fala para a gente. A gente não deve ficar com a força do nosso braço para tentar alguma coisa. A gente não deve acreditar no nosso peito, porque somos falhos, somos humanos. A gente precisa acreditar no Senhor, confiar no Pai. Buscar cada dia mais o Teu Espírito Santo, buscar ouvir mais o Teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos aconselha, é o nosso Consolador, e só conseguiremos as coisas através dele. Acendi a luz aqui, irmãos, porque estava ficando meio escuro, mas voltando, devemos sempre buscar mais do Espírito Santo, ficarmos mais atentos e buscarmos mais ao nosso Senhor, porque é Ele que vai nos livrar, é Ele que vai nos ajudar a estarmos mais perto. A nossa vitória virá quando a gente começar a ouvir mais o Espírito Santo e parar de ouvir apenas o nosso coração. Com a gente focado no Espírito Santo, vamos escutar a voz do Pai. Vamos estar mais perto do Pai. E com o Espírito Santo nos guiando, a vitória e as coisas boas vêm. Porque é o Espírito Santo, Deus nos ajudando, que nos faz chegarmos longe. Então, nunca ache que você vai conseguir alguma coisa pela força do seu braço. Não tente conseguir alguma coisa pela força do seu braço. E se você está querendo mais do Senhor, se você anseia por mais do Pai, busque estar mais próximo do Espírito Santo. Busque a escutar mais Ele, fazer o que o Espírito Santo se agrada. Que cada dia você estará mais próximo do Senhor. A palavra é essa, meus irmãos. Eu espero que tenha falado com vocês e que nos atentemos todos os dias para entendermos que sem o Espírito Santo não conseguimos. Precisamos sempre estar mais próximos de Deus e escutar o Espírito Santo dele, que é o nosso Consolador. Fique com Deus, meus irmãos. Espero que a palavra falou com vocês e até a próxima.